Olá pessoal, hoje a gente está com um episódio muito especial aqui no Abrindo o Jogo. Estou junto com meu amigo Adolfo Duarte. A gente vai fazer um bate-papo aqui com um cara que vocês vão ter o prazer de conhecer. Eu tive o prazer de conhecer hoje. Muitos de vocês provavelmente já conhecem também. Esse cara, ele é fisioterapeuta, osteopata com a atuação prioritariamente pediátrica. E eu bati um papo antes aqui de apresentar ele para vocês. E eu vou te falar, a gente não conhece todas as nuances, a gente não conhece todas as formas de atuação da área de saúde. Eu nunca tinha ouvido falar sobre os tratamentos, sobre as coisas que ele falou aqui para mim. Eu tenho certeza que vocês vão pirar com as coisas que a gente tem aqui para colocar para vocês. Eu quero apresentar para vocês meu amigo, meu agora já amigo de infância, acabei de conhecer, mas já é amigo de infância, Youssef Zogby. Cara, antes de tudo, eu já vou dizer, se eu tivesse um nome desse, eu tava rico, cara. Porque, assim, meu nome é Anderson Freitas, todo mundo tem esse nome assim, né? Sobrenome Zogby? Zogby, velho. Qualquer coisa que você abrir com o nome desse dá dinheiro. Dá dinheiro, né? Dá dinheiro. Youssef, que já é um grande amigo há muitos anos. Satisfação demais. Satisfação demais estar aqui com meu amigo Anderson como co-host, tá? O host é ele, eu sou o co-host, tá? E tá aqui com você, irmãozão, tendo a oportunidade de te entrevistar, tá? Pra você expor aqui pro pessoal toda a magia do que você faz, porque tem magia no que ele faz, pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá, meu amigo. Antes de tudo, você vai falar um pouco dessa atuação sua, tá? Porque eu tenho certeza que a galera não está muito habituada, né, a ouvir falar sobre isso. Bem, a minha profissão, ela de base é fisioterapia, né? Fiz a faculdade de fisioterapia e posteriormente eu estudei 6 anos de especialização em osteopatia. Trabalhei muitos anos com dor crônica e depois de um tempo eu migrei para a área osteopática pediátrica, que é a que eu mais me identifico, né? Então hoje a gente trabalha aqui em Salvador com um público majoritariamente pediátrico. Eu não falo 100% porque as mães às vezes precisam também de ajuda, né? Os pais, assim, não servem também, não? A gente dá um jeito. Você falando, eu já tô ficando com um torcicolo aqui, cara. Ele já me deu uma destravada também de vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. De vez em sempre. Eu trabalhei um tempo lá nas salas com ele. Sim. E aí no intervalo de um paciente e outro ele ia lá na sala para poder dar uma ajuda. Para lá. dar um jeito nas juntas. Isso é um sonho de consumo, velho. De você trabalhar do lado de um osteopata. Tinha esse privilégio, né? Infelizmente ele não está mais lá, mas é assim. Mas você sabe onde eu moro, é só me ligar que eu vou. Você sabe Perto que é meu vizinho. Então, aí a gente hoje, nossa clínica ela é prioritariamente pediátrica. A gente trabalha com crianças de todas as idades, mas com mais ênfase em crianças de 0 a 1 ano e meio, né? Trabalhando com torcicolo congênito, assimetrias cranianas. Hoje a gente trabalha com órteses cranianas para correção dessas assimetrias. Nós somos pioneiros aqui em Salvador. Fazemos escaneamento 3D do crânio, tratamos refluxo, cólicas, disquesias. Então todo aquele rol de problemas que o bebê apresenta, a gente tem como ajudar no processo aí de melhora. Tá, vamos lá. Deixa eu entender um pouquinho. Adolfo, eu vou tomar a frente aqui, porque tem uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão do torcicolo congênito. Eu Quer ia dizer que a perguntar criança a mesma coisa. já nasce com torcicolo, né? A criança tem 2 tipos de torcicolo, o congênito e adquirido, né? Adquirido, ela adquire posteriormente ao nascimento. Mas o congênito, ele acontece ou numa posição dentro do útero lá que o bebê já está viciado naquela posição. Então, geralmente, o bebê acaba nascendo com uma tensão aqui no pescoço, e aí caracteriza como torcicolo, e juntamente com isso geralmente vem a assimetria craniana também, que é o combo. Né? Tá, deixa eu lhe interromper. A assimetria a gente vê. O torcicolo, ele vai ficar com o pescocinho? Depende da severidade. Tá. Como é que o pai detecta se ele tem algum tipo de... Então, o que a gente costuma dizer assim, o grau, né, de severidade só o profissional consegue identificar. Mas há sinais. Quais são esses sinais? Se for um torcicolo severo, o menino vai estar assim, inclinado para um lado e rodado para o outro. Mas isso é difícil de acontecer, tem que ser muito severo para isso. Alguns casos, o bebê está bem, de repente ele está assim, ou faz assim, com o corpo, parecendo um C, né? Em outros casos, o bebê só consegue girar a cabeça para um lado, para o outro lado ele gira menos. Então esses sinais os pais vão observando, olha, meu filho só quer olhar para um lado, para o outro ele só faz um pouquinho. A mãe fala para mim às vezes, olha, Youssef, ele mama bem no peito esquerdo, mas quando eu boto no direito ele fica irritado. E isso são sinais que pode haver ali um torcicolo escondido. Pô, um negócio interessante, quer dizer... Sensacional. Isso é coisa de mãe mesmo, conseguir observar. A maioria das vezes deve ser a mãe, porque o pai é um bicho mais destrambelhado para isso. Vamos assumir nossas limitações. A gente tem limitações. A gente tem limitações. Diversas. Cara, você para pensar, então,
você vê uma criança que ela mama com mais facilidade num seio do que no outro, e muitas vezes, não, talvez meu leite tenha mais de um peito do que do outro, e na verdade pode ser uma causa como essa aí, né? Pode. Na maioria das vezes é isso. Né? A outra grande causa é a diferença de anatomia do peito da mãe. Então, de um lado, o mamilo é mais retraído, então isso já também é uma causa frequente. Mas na grande maioria tem ali um torcicolo escondido. Mas então, torcicolo congênito é frequente, é comum? É frequente, muito frequente. Tanto congênito quanto adquirido são muito frequentes. Eu morri e não sabia. Galera, vamos ficar atento a um negócio desse aí, observar aí, neném recém-nascido, aí eu tenho que quebrar um protocolo, podcast, é bate-papo, tem que falar com as pessoas. É um tipo de observação que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, também cara. não. De torcicolo neonatal, assim, digamos, né? Porque a gente fala torcicolo é um negócio, pô, você deu um mau jeito e tal. E realmente, o menino tá ali dentro daquele saco amniótico, tá totalmente desconfortável, né? Com certeza. E se não for tratado a tempo, pode chegar a um ponto de não ter como tratar mais. E aí vai virar um adulto com torcicolos recorrentes. A gente tem um estudo que mostra que quando você trata esse torcicolo congênito dentro do primeiro mês de vida, você tem 97% de chance de cura. Quando você trata esse mesmo torcicolo com um bebê de 1 ano de idade, a taxa de melhora é de 18%. Caramba! Eu tô achando que eu tive esse negócio, viu, bicho? Que eu tenho torcicolo. Imagina, pode ser, é a possibilidade. Mas vê como é importante isso e como eu nunca ouvi é falar sobre isso, cara. Isso é impressionante. E é muito mais comum do que vocês imaginam. E o tratamento? Pois. O tratamento vai depender da idade do bebê e do grau de severidade, né? Então, na maioria das vezes, se for muito novinho, em poucas sessões a gente consegue, poucas consultas a gente resolve. Alguns são mais complicados. Às vezes tem bebê que tem... As pessoas falam erroneamente pro torcicolo para os dois lados, que isso não existe. Mas a tensão é tão grande que ele não consegue girar para nenhum dos dois lados. Trava, né? Trava. Então aí já é um pouco mais complexo. Se for mais velho, demora mais um pouco ainda. Então, várias sessões, então. É. Dá aquelas agulhadinhas, choque Não. elétrico. Tudo manual. Manual. Tudo 100% manual. Alguns casos a gente tem que colocar ali o bebê em tratamento conjunto com outro tipo de fisioterapia, que é a fisioterapia de desenvolvimento. Então, casos de bebês com severidade muito alta ou com idade muito avançada, tem que fazer 2 tratamentos simultaneamente. Certo? Para a gente poder aproveitar a janela de tratamento ainda. Uhum. Você vê o que é especialidade, né? Cara. Fantástico. Aí é um trabalho de conscientização, educação e informação para os pais. Né? E a mãe tem um papel de protagonismo aí, porque é pelo convívio ali, né? Sim. Realmente. A mãe é o primeiro contato, né? É o principal contato. O principal inicial. contato. Tá 24 horas com o bebê. O pai sai para trabalhar, o pai vê o bebê 8 horas por dia e olha lá. A mãe tá ali no seio do problema o tempo inteiro, né? Por mais atuante que a gente seja, né? Isso para mim é uma coisa que era muito comum, eu ficava horas, né? A gente alternava o máximo, reduzia minha carga horária e tudo. Mas realmente o contato da mãe com o filho é uma coisa muito mais intensa. A principal função do mais. início é auxiliar. É auxiliar. Né? É aliviar. Aliviar para elas. Né? Porque as mulheres realmente, a maternidade, para a essencial. mulher, os primeiros dias, Tati emagreceu, Tati ficou com 40 e poucos quilos, cara. Imagina. Eu digo, o Pedrinho vai matar a mãe, não tem... né? Não parava, não dormia, mamava com uma porra. Eu sempre falo, pai é coadjuvante. Ele é importante, tem seu papel, tem que fazer. Mas ele é coadjuvante. É isso aí. A mãe é o universo do bebê. Né? É isso mesmo. Concordamos nisso. A gente já teve um trabalho da Zorra para fazer, né? Sim. Agora, eu vou ser cancelado. Muito trabalho. Eu vou ser pensamentos intrusivos. Eu segurei os meus aqui para não responder a altura. Olha, 3 homens numa mesa vai ter que ter quinta série. ter que Então ser. isso Se é tiver, normal, natural. tem algo errado. Mas peraí, já que você pediu esclarecimento sobre o Torcicolo. torcicolo e as questões cranianas? Essas assimetrias, né? Essas assimetrias cranianas, porque isso é muito interessante. Eu já vi postagens suas sobre isso. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso outras vezes, mas eu acho fantástico esse trabalho. Eu queria que você falasse sobre isso, porque acho importante. Você comentou uma coisa, Anderson. Podcast é bate-papo, tal, não, é informação. Sim. E aqui a informação para você que está assistindo, ter oportunidade de repente, identificar isso aí na sua casa, identificar isso aí no teu filho, no seu sobrinho, no seu neto, quem quer que seja, no teu vizinho. Verdade. E procurar um profissional como o Youssef, de repente, para poder ajudar, para poder resolver o problema. Então, fala para a gente, Youssef, sobre essa questão das assimetrias. Vou falar e tenho 2 coisas importantes, 2 mitos muito grandes em relação a isso, né? A assimetria craniana, ela começou a acontecer de forma mais intensa depois que a Sociedade Americana de Pediatria orientou que os bebês dormissem de barriga para cima, para evitar morte súbita.
Perfeito, tinha que fazer mesmo. Diminuiu muito o índice de morte súbita, diminuiu 80%, se eu não me engano, de morte súbita. Isso é real. Isso é real. Só que, apesar de ter diminuído a morte súbita, o fato do bebê dormir na posição supina, de barriga para cima, aumentou 400% a quantidade de assimetrias. Então tinha muito pouca assimetria antigamente. Hoje, na década de 80, foi mudado isso. E aí começaram a surgir mais assimetrias, posicionais nesse caso. Porque a gente tem dois tipos de assimetria, né? A assimetria não sinostósica e sinostósica. Sinostósica é aquela que a suturazinha da cabeça está fundida, aí tem que operar. Vai para o neurocirurgião, opera e depois trata com a gente. Deixa eu até fazer, eu até comentei com você, meu sobrinho nasceu com essas suturas cranianas fundidas, teve que fazer uma cirurgia, foi bem delicado. Aí não tem jeito, aí tem que fazer a cirurgia, porque senão atrapalha o crescimento cerebral. Dependendo do tipo de cirurgia, se for uma cirurgia aberta, aí vai consertar já na cirurgia e depois vai para a fisioterapia. Se for uma cirurgia via laparoscopia, via endoscópica, no caso, a gente tem que usar depois uma órtese craniana para remoldar. Né? Então, assim, a gente recomenda sempre a não aberta, porque a aberta tem uma perda de sangue muito grande. Então, só que aqui no Salvador a gente não tem ninguém que faça dessa forma. A dele foi aberta. E já tem bastante. Bruno já está com 30 anos, aí 30 e poucos anos. Em Salvador eu não conheço nenhum neurocirurgião que trabalhe de outra forma que não seja aberta. Né? Mas em São Paulo a gente já tem profissionais fazendo, e aí é mais seguro para o bebê. A diferença é que o bebê vai ter que usar um capacete, uma órtese depois, mas eu, se fosse meu filho, preferiria dessa forma, porque o risco da cirurgia é muito menor. Sim. Agora, a assimetria não sinostósica é que a gente trata de forma primária, né? Que a gente pode chamar isso de posicional. Então, porque a criança fica muito tempo com aquela cabeça encostada na mesma posição. Atrás aqui. Ou atrás ou do lado, aqui na parte posterior. Vira um pouquinho aqui. Fica mais de um lado assim, ou fica batidão reto. Isso vai amassar a cabecinha, vai gerar uma assimetria, e a depender do tempo que se fique nessa posição, o grau é alto. Deixa eu entender uma coisa, que não tem como fazer um travesseiro já com essa covinhazinha? Existem travesseiros que fazem isso. Eu tenho até um reel meu que é sobre isso. Travesseiro não trata a assimetria craniana. Não, mas é para evitar que eu tô falando. A gente usa ele para tentar evitar. Mas se o bebê, por exemplo, mesmo com o uso desse travesseirinho, fica muito tempo de barriga para cima, vai amassar do mesmo jeito. Mas aí agora você me deixou agoniado, porque assim, se não fizer isso, aumenta o risco de morte súbita. Isso. E fazendo fizer, isso, amassa a cabeça do bebê. Mas é aquela história que eu sempre digo para os pais, é melhor você tratar uma assimetria do que seu filho morrer. Então tem que botar de barriga para cima. O que a gente pede às vezes tá em tratamento, por exemplo, bebê muito pequenininho, de 0 a 4 meses, ele não pode usar órtese craniana de jeito nenhum. O tratamento é osteopatia mais reposicionamento. A gente faz uma camada de coisas de reposicionamento em casa. Uma delas é, olha, na soneca, quando o bebê estiver sob supervisão sua, bote ele de barriga para baixo para dormir. Por quê? Porque aí ele vai vomitar, se ele vomitar, você tira. A morte súbita normalmente é porque o bebê gofa, regurgita e aí... Tem duas condições aí. A primeira é essa, o bebê regurgita, broncoaspira e morre sufocado. A segunda, só pelo fato de ficar de barriga para baixo, ele tem uma bradicardia e acaba parando, por nada. Pela compressão. Pela compressão, baixa a frequência cardíaca até ele entrar em óbito. Como a gente é sobrevivente, né? Quer dizer, se eu tivesse a cabeça amassada, eu ia dizer não, foi porque voltou, mas assim, eu já fico pensando, esse menino vai ficar careca depois. Né? Se ele for um ser mais evoluído, não foi estranho assim, esses caras cheios de cabelo, vocês dois. Você não vai querer me ver careca. Não, de jeito nenhum. A cabeça deve ser uma coisa absurda. Não, eu já raspei o cabelo. Mas esse menino... Você não vai querer me ver careca. Deixa cabeludo que é melhor. Já é feio cabeludo, imagina careca, né? O cabeludo já tá ruim. Esse menino vai ficar depois assim, quer dizer, a gente tem que equilibrar então, no caso. Porque o que acontece? Existe muita falta de informação, né? E muitos pediatras ainda hoje pecam em como orientar os pais. Apesar de que em Salvador a gente tem uma boa gama de pediatras aqui. A pediatria em si em Salvador é muito boa, mas a gente ainda vê algumas questões assim, e muita influência também de avós. Né? Por exemplo, o que a gente tem que fazer com o bebê? Tummy time. O que é tummy time? Colocar o bebê de barriga para baixo, para ele treinar não só musculatura, mas também labirinto, visão. E isso vai fazer com que ele fique de barriga para baixo por um tempo, treinando, ou seja, menos pressão na cabeça, e a gente vai evitar que surja a assimetria posicional. Então, o segredo de evitar a assimetria posicional é não deixar o bebê em tempo excessivo nas posições. Ele vai dormir de barriga para cima, ele vai dormir para um lado, ele vai dormir para o outro, mas o que não pode é tempo excessivo. Tá acordadinho, deixa ele... Eu brinco muito com as mães assim, ó.
O bebê ele tem uma coisa para fazer na vida. Tummy time. Ele não trabalha, ele não estuda. Então se ele estiver acordado e não estiver mamando, ele está no tummy time. É o que ele tem para fazer na Tummy vida time é dele. ficar com a barriguinha para baixo para poder fortalecer Pra os treinar. braços, pescoço, tudo. Braço, pescoço, a parte labiríntica de equilíbrio, né? Visão. É o neném maromba. É, né, maromba. Tá treinando. Tem que ser assim. Então, o problema é o excesso. Tudo na vida é excesso, né? O problema sempre acaba caindo no excesso ou na falta, né? Então, aí no caso, por exemplo, eu já tive bebês que surgiam assimetria craniana porque a mãe botava no carrinho, dentro de casa, e deixava o bebê lá. Aí a cabeça ficou amassada, mais larga, gerou uma assimetria, né? Por que aconteceu isso? Porque ela deixou muito tempo naquela posição. Então, o problema é o excesso. Mais uma vez cai na questão da informação, né? Na questão da informação e da conscientização, no caso dos pais. Você não vai conscientizar os pacientes, né? No meu caso, é sempre com os pais. E alguma esses dificuldade? tratamentos? Tem alguma dificuldade? É. Mas eu tenho uma pergunta. Jogue duro. Necessariamente, então, vai haver assimetria para o bebê que fica sempre deitado de barriga para cima? Aumenta a chance. Aumenta a chance. Aumenta a chance. Tá, E entendi. muito. A gente não pode afirmar, como nada na ciência ou Não é garantido. Não é garantido, mas a Perfeito. chance aumenta muito. Entendi. E se o bebê tiver em tratamento, que não seja com órtese craniana, que seja de osteopatia mais reposicionamento, isso aí atrapalha, se não for bem feito esse reposicionamento, atrapalha a cura, atrapalha o resultado. Perfeito. Ok. E a colaboração dos pais, aí você falou da questão dos avós, aí hoje em dia as avós têm um papel muito intenso na criação dos filhos. Como é que fica isso para você, como profissional, né? E aí eu tô falando o tempo todo de objeções que curam, você tem que propor tratamentos e mudanças de hábitos, né? E como é que é a aceitação, a resistência com relação a isso? É muito variável, né? Em relação aos pais, a maioria esmagadora faz o que a gente pede à risca. Porque, como você falou, né? Pelo filho, os pais fazem tudo, né? Eu, graças a Deus, tive pais maravilhosos, sempre fizeram tudo por mim, eu entendo muito bem isso, né? E quando eu for pai, faria a mesma coisa, se Deus quiser. E os pais vão e fazem. Alguns são mais negligentes, mas aí eu te falo, olha, se você não fizer, não vai ter efeito. Você que sabe. O filho é seu, você quer que ele melhore, faça isso que eu estou te pedindo. E aí acaba a gente sempre convencendo. Já os avós, na verdade, eu considero, claro que os avós como ajuda ali, né, enfim, é muito bom, mas eles se atrapalham mais do que ajudam nesses quesitos de reposicionamento, tratamento. Por quê? A frase clássica, no meu tempo não existia isso. Para que fazer isso se que eu não fiz com você? Né? Por exemplo, eu tenho um paciente que, graças a Deus, a gente vai finalizar em breve agora o tratamento com a órtese craniana. A avó foi contra desde o início do tratamento. E eu perguntei a ela, mas me diga uma coisa, essa é a única forma de resolver esse problema que seu neto tem. Por que a senhora é contra? Porque na minha época não existia isso, meus filhos nunca tiveram isso. É muito comum isso acontecer. Tá aí uma objeção para eu adicionar na próxima edição do livro. É interessante. Entendeu? Porque é uma coisa interessante, eu estava conversando outro dia com os colegas sobre isso, a pirâmide de prioridades nas famílias. Se você parar para pensar, na época dessas avós, a prioridade era a sobrevivência. Tinha 10 filhos, se criaram 8. Né? Talvez 2 pudesse até algum desses ter morrido aí por morte súbita. Mas não havia uma preocupação de saber se o menino tinha a cabeça um pouquinho torta ou não. Depois nossos pais No máximo vieram tinha um apelido. tinha algum apelido aí. É verdade. Né? E antigamente era bem comum. E depois os nossos pais vieram com a preocupação de educação, de formação. Hoje eu vejo uma preocupação de bem-estar físico, mental, emocional, muitas vezes excedente, muitas vezes excessiva, levando a distorções. Mas isso talvez explique um pouco e ajude você a lidar com essas objeções dos avós. É porque na época que ela teve os filhos, né, a preocupação não era essa. Sim. A preocupação não era saber se a cabeça estava um pouquinho amassada. Ninguém estava nem ligando para isso. Né? Até porque naquela época ninguém nem sabia que isso existia e que isso traria problemas, né? Aí vem um dos principais mitos, né? Eu falei que tinham 2 mitos grandes sobre isso. O principal é, até hoje ainda existem pessoas que acham que a simetria craniana em bebê é uma questão estética. E a gente sabe que, dependendo do grau, não é estético. A maioria não é estética. Então a gente tem graus aí de suave a muito severo. O grau suave, a depender da situação, pode ser considerado estético.
Mas a maioria das assimetrias, elas trazem podem trazer, né, aumenta o risco de você ter um bebê com vários outros problemas de oclusão dental, problemas ATM, problemas posturais, escoliose, problemas visuais, auditivos, isso tudo documentado já cientificamente. Né? Eu falo muito isso nos relatórios quando eu faço para poder os pais darem entrada no plano de saúde para órteses cranianas, a gente tem que embasar aquilo ali muito bem, né? Então, a gente vê que os artigos já mostram isso. Má oclusão, alteração de ATM, tudo isso por conta de uma assimetria não tratada. Então, a assimetria craniana, via de regra, ela não é estética, ela é risco funcional. Tá, me diga uma coisa, nesse caso, no caso da assimetria craniana, então não é apenas da calota craniana, está se falando de maxilar também e de mandíbula? Dependendo da gravidade, do grau de severidade, sim. Geralmente, quando você tem uma assimetria severa e muito severa, você já tem alteração facial. Então, o viscerocrânio já começa a se alterar. Um olho mais baixo que o outro, um olho mais aberto, uma orelha mais para frente, outra mais para trás, né? Uma alteração de oclusão. Então, quanto mais severo, maiores as chances disso acontecer. No grau suave, isso nunca vai acontecer. No grau moderado, isso pode vir a acontecer, desde que seja um moderado perto do severo. Então, você pode sim ter essas alterações a nível de outras partes do crânio. Ou seja, um desvio de mandíbula, um desvio de maxila, sim, uma atresia unilateral pode estar relacionado a uma postura de dormir da criança. Pode. Mesmo que não tenha afetado a parte posterior da calota craniana, apenas a face, talvez pela forma de dormir. Pode. Isso acontece mais quando o bebê já nasce, por exemplo, o bebê passou a gestação quase toda no último trimestre com a carinha lá na posição na pelve da mãe, então já nasce com uma alteração crâniofacial interessante. Aí o viscerocrânio precisa ser tratado. Aí a gente já não usa órtese, a gente já usa tratamento apenas osteopático. Né? Vai na mão mesmo? Vai na mão mesmo. E aí, Dolfo, já tinha ouvido falar dessas coisas tudo aí, cara? Não, cara, ele nunca me contou. Isso é um crocodilo. Não podia ter me contado essas coisas, me deixado menos burro, mas não. É porque quando eu mando um WhatsApp para você, você responde 3 meses depois. O problema é esse. 3 meses não. Não, 2, né? Vamos ser 2. Vamos parar com isso. Ao vivo para vocês, esse furo de reportagem aqui acontecendo. Uma DR. Uma DR ao vivo. Só se faz. Obrigado, você está até me ajudando a corrigir esse rapaz. Isso é um negócio incrível. Mas você vê que coisa interessante, porque são detalhes, são problemas que a gente não imagina que existem. E isso é incrível, isso é interessante demais. E que provavelmente muita gente que está assistindo a gente já viu em casa e não imaginou que fosse alguma coisa tão importante. Aqui eu estou vendo aqui implicações para as mães, para os avós se conscientizarem, os pais ficarem mais atentos, né? Você que tem um tipo de má formação ou de alteração facial ou craniana, já sabendo a origem, talvez mude até a maneira de tratar. E eu vou puxar aqui para a odontologia. Você falando de problemas oclusais, a gente trata a DTM, a gente entende hoje do tratamento da DTM, mas eu nunca tinha pensado numa DTM ou num problema oclusal nessa origem ainda neonatal, cara, ou antes ainda do nascimento. A gente vê a malformação ali, mas eu nunca tinha puxado nesse pensamento aí. Tá? É interessante, né? Você pensar até na ortodontia e na intervenção ortopédica da criança, já pensando nessa origem do tratamento. E aí é você que tem um filho pequeno ou que está grávido, ficar atento para evitar que seu filho posteriormente tenha que fazer tratamentos, né, mais invasivos até, fazendo uma prevenção ou uma intervenção, ainda com fisioterapeuta. Cara, brilhante isso, cara. Mexeu demais com a minha cabeça. Eu também acho. Né? Concordo com você. Mas sabe o que eu acho interessante uma coisa? Se fala muito em prevenção, né? Só que o limite do que se chama de prevenção hoje, ele beira o ridículo. Porque o que se chama de prevenção hoje, na verdade, é detecção precoce. Então, hoje o que se chama de prevenção vamos fazer exames para detectar as doenças rápido. Não que isso não tenha utilidade, é claro que tem. Se eu detecto problemas mais precocemente, eu vou tratar mais rápido. Só que avaliar as condições e prever de fato que problemas aquilo pode me trazer, isso é prevenção de fato. E atuar em cima disso para que os problemas não venham a acontecer, aí sim eu estou tendo prevenção. Se você está conversando comigo, eu sou médico, falando sobre diversas condições pediátricas, que eu não imaginava nem que existiam.
Se eu não imaginava que existia, quantos colegas meus também não imaginam? Que são todas as condições que estão dentro do âmbito da prevenção. Sim. Elas estão. Eu não saberia nem identificar como algo que preveniria problemas no futuro. Quanta coisa não já passou? Você para pensar que tem um médico, um dentista e um fisioterapeuta. A gente está falando do mesmo caso, do mesmo tema, com abordagens completamente diferentes. Exato. E é a mesma pessoa que está lá, a criancinha, nasceu, né? Tá um feto, um embrião, nasce, vai virar uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. É a mesma trajetória. A gente trata essas pessoas. Né? Estamos assumindo a nossa ignorância nisso e percebendo uma falha educacional que vou assumir que seja coletivo, o dano que isso causa. O quanto a palavra prevenção está sendo oca e vazia, né? Totalmente ou muito vazia. Eu já criticava isso antes, agora minha crítica só piora. Você trazendo essas informações para a gente. Obrigado por me aumentar a desilusão. Seu conhecimento, criatura. Melhor, né? Melhor aumentar. Obrigado por aumentar meu conhecimento. É o que eu falo, seja ensinável. Né? E o meu objetivo, Eu gosto dessa sua frase. meu objetivo aqui com o podcast, né, é aprender. Sim. Eu estou aqui aprendendo, a gente está aqui junto aprendendo um com o outro aí. e tal. E ser ensinável para mim é isso, é abrir a cabeça para ouvir outras visões, porque Aristóteles já falava, quando você acredita que já sabe, você não aprende, né? O mais difícil ensinar é a pessoa que acha que já sabe. Perfeito. Então, a gente Perfeito. ser ensinável aqui. Essa frase podia ter algumas canecas, por enquanto, a sua tem. Vira aí, vira o outro lado da caneca, tá aí, ó. A escolha é sua, o resultado também. Se manter ensinável é uma escolha. Exatamente. Perfeito. É a próxima caneca já. Muito bom. Muito Seja bom. ensinável. É isso aí. Talvez fique nas próximas. Eu acho que eu vou fazer canecas variadas. A escolha é só a frase aqui. É legal. Muito bom. Né? Bom, Boa ideia. É isso aí, boa ideia. Uma das frases que eu posso colocar é: sem vender, você será apenas uma cabeça cheia no consultório vazio. Que é o tema que eu vou lhe puxar aqui. Você hoje trata de questões críticas do crescimento de crianças, mas você depende da colaboração dos pais e dos avós para que isso seja realizado. Tá? E aí eu vou puxar um pouco, além do benefício da criança, a própria existência da especialidade. Porque você precisa, inerentemente na sua especialidade, para ela acontecer, você precisa que essa venda dessa ideia, desse tratamento, dessa aceitação aconteça. Tá? E como é que são essas resistências? Você falou dos avós, mas dos pais. O que você tem encontrado mais, além do no meu tempo não era assim, o que mais você tem encontrado mais como objeção? Olha, dos pais é um pouco mais complexo. Das avós é sempre essa mesma questão aí, né? Das avós no meu tempo não era assim. Vovós, pelo amor de Deus. Mas dos pais o que eu vejo Lembre muito... de não postar esse podcast no dia das avós. Vovós, eu amo vocês, tá? Mas espera aí, pelo amor de Deus, vamos lá. Esse protagonismo da avó só está acontecendo porque hoje as avós são muito mais presentes e muitas vezes sobrecarregadas. Exato, é verdade. Porque o que eu vejo muito são avós assumindo um papel de segunda mãe. Exato. E não é para ser esse o papel. Não é para ser assim. Isso é Quem claro, pariu, Que Mateus, fique que claro balança. aqui, exatamente. Os avós são a principal rede de apoio sempre. Exatamente. Eu já falei até pra minha mãe, quando eu tiver um filho, eu quero essa rede de apoio ali comigo. Mas você não vai explorar a sua mãe. Um pouquinho. Mas o pai sou eu e a mãe é minha esposa, né? Então a gente tem que saber nosso papel, você tá certo. Não vale nada. Ah, vamos lá. É um menino Explore bom. a avó que ela Ele vai é um gostar. menino bom, só não presta. É porque eu ando com você. 10, número 2. Então, sua pergunta sobre a objeção dos pais, né? Tá. Acontece muito quando há um problema de relacionamento entre os pais. Tá. Aí é que mora o X da questão. Ou pais separados, né? Que aí já vai Aí já é bomba de Hiroshima dentro da clínica. Tá. Eu vejo Puxou muito sua isso. família, não tem essas coisas? Não? Puxou sua família. Isso aí sempre tem, mas tem o tom de brincadeira e o de não brincadeira. Sim. Mas o que eu vejo muito é assim, ó, o pai sempre acha que a mãe tá vendo coisa demais. Sabe? Quando tem algum tipo de rusga ali dentro do relacionamento, o pai sempre acha que a mãe tá exagerando. É maluquice, tá? É maluquice, eu já disse a ela que não tem nada, mas ela insistiu em vir aqui. E quando a gente vê lá, tá um menino com assimetria, tá um menino com torcicolo, tá um menino com tensão abdominal. E o pai, eu não sabia. Pois é, mas sua esposa que tá com ele 24 horas por dia, ela quem tá vendo. O bom seria que ele chegasse aqui e não tivesse nada, você tinha que dar graças a Deus. Sua esposa desconfiou que tinha alguma coisa,
Você trouxe para uma pessoa avaliar e seu filho não tem nada, graças a Deus. Mas muitos pais reclamam. Tá vendo? Não precisava vir aqui, gastei dinheiro à toa. Não, você não gastou dinheiro à toa, você excluiu um problema que poderia ter e deixou a cabeça da sua mulher mais tranquila. Então, quando tem uma diferença ali, uma rusga relacional, os pais sempre interpretam que a mãe está exagerando. E a mãe já não, às vezes exagera, claro, mas é normal de uma mãe exagerar, né? Pecar pelo excesso é sempre melhor. Mas a principal questão é como é que está o relacionamento dos pais. Se eles estiverem separados ou em processo de separação, é um caos. Você me tocou um ponto aí, que você fala sempre assim, com o pai ali presente, né, tal. Mas e quando a mãe vai sozinha e depende muitas vezes do pai aprovar, por uma questão financeira ou tal? Porque uma das objeções que vai, eu preciso falar com meu marido, ou eu preciso falar com minha esposa, Sim. ou a avó levar e eu preciso falar com meus filhos, tal. Como é que você lida com isso aí? De várias formas diferentes. Às vezes, eu já fiz várias vezes, olha, faz o seguinte, faz uma videochamada com seu marido agora e eu explico tudo pra ele. Perfeito. Ó, tá acontecendo isso, seu filho tem isso e isso, o tratamento é assim, tá? Pronto. Alguma dúvida? Não, tudo bem. Aí eles vão decidir se vão fazer o tratamento comigo ou não. Né? Eu faço muito isso. Quando não dá pra fazer isso, eu falo pra mãe, olha, esse aqui é meu WhatsApp, passe pra ele, peça pra ele me mandar uma mensagem, me ligar, que eu explico tudo pra ele. E aí eu vou explicando. Porque muitas vezes os pais não conseguem ir porque estão trabalhando, etc. Né? Então a gente entende muito isso. Mas eu sempre me coloco à disposição de conversar com os pais e explicar, porque eles não têm a obrigação de saber o que a criança tem. Sim. Quando eu vou para ele me atender, eu não sei o que é que eu tenho. Ele que me diga o que é que eu tenho e me trate. Né? Claro que eu vou fazer a minha parte, mas... E quando eu não entendo, ele vai lá e me explica tudo. A mesma coisa é com os pais. E tem que ser de uma forma muito mais adequada, porque a mãe já está com um processo de alteração hormonal, um índice de estresse alterado, está ali com o sistema nervoso autônomo todo desequilibrado. Então você tem que saber lidar com isso. Uma coisa que eu reclamo muito dos meus alunos é não façam terrorismo com as mães. Eu recebi um dia desse aqui um relatório de uma aluna informando que o bebê precisava fazer o tratamento porque tinha uma assimetria severa, caso ele não fizesse ele ia ter isso, e o bebê não tinha absolutamente nada. Eu fiz a avaliação, fiz as medidas e o bebê não tem nada. Então há muito essa questão de terrorismo, né, para ganhar dinheiro, e os pais e as mães principalmente não têm condição psicoemocional de lidar com isso. É isso. Esse é um dos problemas que a gente estava discutindo aqui mais cedo, né? A gente já conversou sobre isso. Já conversamos sobre isso. Olha o episódio anterior que eu estava com o Adolfo, conversando exatamente sobre isso, sobre vendas na saúde. A ética e o caráter, eles têm que ser predominantes. Tá? E eu vejo, até citei isso no podcast passado, a questão das vendas forçadas, de grandes clínicas, franquias e essas redes onde você trabalha a venda como venda, uma mercantilização. E aí tem cotas de procedimentos para serem vendidas em determinadas clínicas. Isso é um absurdo. Né? E aí as pessoas recorrem aos meios mais absurdos, né? Reduzindo até o vocabulário, mas os meios mais absurdos para poder convencer os pais de fazer um tratamento, ou convencer um cônjuge, ou convencer o próprio paciente. Então isso para mim é uma das coisas desprezíveis que eu vejo quando o profissional da saúde se presta um papel desse. E vou te dizer, quem é osteopata pediátrico e trabalha com órtese craniana como eu, a gente vê isso acontecer demais. Por quê? O custo do tratamento com uma órtese craniana é relativamente alto. Não é um custo baixo. Né? Varia entre 10 e 20 mil. Então não é todo mundo que pode pagar. Claro que a gente tem outras alternativas, né, em relação a isso, mas seria muito fácil você pegar uma mãe que está sobrecarregada, que está sensível, que está abalada e convencê-la a comprar uma órtese craniana e fazer um tratamento para o filho dela. Os pais vão fazer de tudo pelos filhos, como o Adolfo falou. Só que quem trabalha de forma ética como a gente aqui, a gente não faz isso, mas existe não vou dizer um cartel, mas existe uma galera aqui no Brasil que vende a órtese mesmo para paciente que não precisa, se aproveitando da fragilidade dos pais. Não é privilégio de vocês não, viu? Pois é. Privilégio de bem vocês. disseminado. A área de saúde está impregnada disso aí. O pessoal faz escola, cara. O pessoal faz escola. E o pior são as justificativas. Sabe, eu hoje em dia me aterrorizo com algumas palavras na área de saúde. Palavras como valor agregado, ou termos, né, como valor agregado, termos como resultado, sabe? O termo não tem culpa, tá, pessoal? Mas às vezes a forma como se usa, ele é útil para torcer o sentido, né? E chegar no lugar, dar aquele bypass assim e torcer a moral da coisa. Então, são termos bons, não são termos ruins. Os termos não têm culpa. Mas às vezes o pessoal usa de uma forma
de novo, usar aquela palavrinha que eu usei no outro episódio, escrota, para cortar caminho. Então, como a gente conversou no outro episódio, né? Sim. Como é que deveria ser a coisa? Você executa um trabalho muito bem feito, qual é a finalidade do seu trabalho? Cuidar do paciente. E por muito bem feito que é o seu trabalho, sua remuneração também é muito boa. Deveria ser assim, são 3 pontos. E a turma, em muitas vezes, está tentando trabalhar com 2 pontos. Não está certo. Isso é verdade. Na sua área a gente vê muito isso, na sua área a gente vê muito isso. Não tem para onde fugir. É a gente fazer o certo e pronto. A ideia é essa. A gente fez aqui hoje um bate-papo, para mim foi muito elucidante. Foi aprendizado. Foi muito aprendizado aqui, pô, lhe agradecer demais isso, antes de tudo. Porque eu aprendi sobre coisas que eu não conhecia e vou me aprofundar sobre isso. Coisa que eu poder... não imaginava. A gente ouve algumas coisas de longe, percebe na vida adulta, mas eu nunca fiz essa conexão com a origem, né? E a fisioterapia, para mim, é uma das áreas mais brilhantes da área de saúde. Concordo. Né? Eu como paciente e como profissional da saúde que indica, né? A gente trata reabilitação oral, muitos pacientes com DTM, a fisioterapia faz toda a diferença. Eu mesmo, como profissional, viro paciente, né? E aí, doutora Mariana Neri, que me salva, dá aquelas agulhadas aqui, miserável, dói. Eu acho que vocês devem ter um certo prazer, né? Falam que o dentista sente prazer com a dor, mas não é verdade. São os fisioterapeutas. Mas o resultado é brilhante, cara. E assim, a gente passeou aqui um pouco no tema das objeções, que era para mim um dos temas que eu queria abordar, do que é que onde você encontra resistência, você foi colocado, as objeções mais comuns que você encontra, os erros mais comuns que você vê os profissionais cometendo, você colocou, né, de criar terrorismo, de fazer, e qual é a postura correta. Isso para mim, esse conjunto, eu acho que a gente como profissional tem que estar muito claro na mente, né? Mas eu queria, se teve alguma coisa que eu não te perguntei, ou Adolfo, né, que também quiser perguntar alguma coisa mais, sobre o seu tema, sobre a sua atuação, que você gostaria de colocar aqui, para elucidar mais as pessoas, eu acho que é um bom momento. Na verdade, tem algo que o Adolfo falou que eu acho que é fundamental na minha profissão, que é a prevenção. Como eu falei para vocês, né, um torcicolo congênito tem uma taxa de melhora de 97 e passa para 18. A assimetria craniana a gente só consegue tratar até 1 ano e meio, se começar até 1 ano e 2. Então, assim, para mim, o que eu bato, a tecla que eu sempre bato é: não espere as coisas acontecerem ou piorarem. Né? A assimetria craniana, por exemplo, não melhora sozinha. Esse é o segundo ponto, que é um outro mito. Ela não melhora sem intervenção. Pode ser uma intervenção mínima, só de orientação. Não faça isso, faça aquilo. Ou pode ser a órtese, que é uma intervenção mais intensa, mas não melhora sozinha. Então, às vezes eu fico muito triste, porque eu não sou um vendedor de órtese, eu sou um profissional que trato crianças. E eu fico muito triste quando os pais chegam para mim com um bebê de 1 ano e meio, 2, e falam: olha, meu filho tem a cabeça amassadinha, eu queria ver com você para tratar, mas eu não pude levar antes porque meu marido não deixava e tal, ou algo nesse sentido. Aí eu tenho que falar, não tem mais o que fazer. Ah, é? Então, fala então desses limites de idade aí. A gente tem algumas janelas, né? As janelas vão a partir do crescimento da cabeça. Quanto mais cresce, melhor, né? Então, a gente usa o tratamento da seguinte forma para uma assimetria. De 0 a 4 meses, independente do grau de severidade, o tratamento é 100% manual. De 4 meses em diante, a gente pode acrescentar a órtese se for necessário. A órtese só é indicada a partir do grau moderado. Grau suave pode se usar a fins estéticos se os pais quiserem. Mas, enfim, em via de regra, para tratamento mesmo, a partir do grau moderado até o muito severo. Quando a gente trata o bebê e coloca a órtese cedo, o tempo de tratamento é menor e o resultado final é melhor. Cedo de 0 a 4 meses? De 4 a 8 meses. Tá, volta um pouquinho. 0 a 4 meses... Não usa órtese, tratamento manual osteopático. Certo. 4 meses em diante pode usar órtese se necessário. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Então, se você botar com a órtese com o bebê de 4 meses... o tratamento vai ser mais rápido e provavelmente mais eficaz do que o bebê que bota com 8. Tá. Então, de 4 a 8 meses ali é uma outra janela. Tá. De 8 meses até 1 ano é uma outra janela. A cabeça começa a crescer menos, né? Então, aí o resultado já não vai ser tão bom. Mas trata com órtese também. Trata com órtese. A partir de 6 meses, se for um grau moderado em diante, o indicado é só tratar com órtese.
Mas quando eu falo tratar com órtese, não é a órtese sozinha. É a órtese mais o tratamento osteopático. Só que o tratamento osteopático aí, nesse caso, a partir de 6 meses, um grau moderado para cima, já não é o suficiente. Agora, o máximo de tempo que a gente tem para colocar a órtese é 1 ano e 2 meses. Por quê? Porque obrigatoriamente precisa se encerrar o tratamento da simetria craniana com 1 ano e meio. Porque depois de 1 ano e meio não se tem mais resultado. Porque a cabeça para de crescer. Ela não para, mas o crescimento é tão tão pequeno que não faz diferença. Então, se você tem um filho que ele tem até 1 ano e 2 meses, dá para se colocar ainda a órtese e tratar ele. Porém, se o seu filho tem 1 ano e 2 meses com um diagnóstico de uma assimetria severa, a gente não vai conseguir normalizar, a gente vai conseguir diminuir. Mas se tivesse começado lá com 6 meses, talvez a gente conseguisse chegar até o resultado de normalidade. Então, as janelas de tratamento são muito importantes, o grau de severidade também, e de preferência tem que começar com menos de 8 meses. Por isso a prevenção é importante, leve cedo o seu filho, né? Então, por exemplo, quando eu atendo uma criança, um bebê, e os pais têm um segundo filho, com 15 dias eles já levam para mim, para eu ver como é que tá. Olha, lembra que fulaninho teve tal coisa? Veja aí se tem alguma coisa. Eu avalio, não tem nada, graças a Deus. Volta daqui a 3 meses para ver. O pessoal aprende, né? Aprende, na marra. Isso não deveria estar mais embutido até nos exames preventivos, os primeiros exames da criança, ainda no nível hospitalar, essa avaliação não poderia começar a acontecer? Isso já acontece na Europa, principalmente na França. Mas a gente não chegou nesse nível ainda. Na França, o bebê só tem alta no hospital após passar pelo pediátrico, que é o normal, né? Mas após passar pelo osteopata pediátrico dentro do hospital. E se os pais que estão tendo agora, estão grávidos lá, vai ter um bebezinho ou tem um bebê recém-nascido, quiserem fazer essa busca hoje, além do seu consultório, né? A gente vai estar lá no link do seu Instagram, que as pessoas precisam ter acesso para essas informações e ter acesso a você. Existe hoje no Serviço Público de Saúde também esse tipo de tratamento? Ainda não. A gente tem a gente tem em São Paulo, em Campinas, mais precisamente, um estágio de uma escola que eu estudei, que o estágio é dentro do hospital, é para as pessoas carentes, né, mas é um estágio, onde os alunos vão atender sob supervisão. O que eu faço aqui? Eu tenho um projeto social dentro da clínica, né? Eu faço atendimentos gratuitos para pessoas que não têm condições de pagar. Mas é óbvio que eu não consigo, né, suprir a necessidade. Falei que ele é um cara bom. A gente faz isso para tentar ajudar de alguma forma. Eu estou extremamente incomodado com isso, para te falar a verdade. E, assim, você é professor, há 14 anos é professor, e eu também. E a gente hoje tem uma atuação dentro da universidade, eu sou professor da UFBA, e lá na Santé também, a gente tem os cursos lá na Santé. E eu vou bater um papo com você depois para a gente ver como inserir esse tipo de esclarecimento para os odontopediatras, para os alunos de odontologia, para que eles possam orientar melhor. Porque eu acho que quanto mais a gente dissemina esse tipo de informação, maior o alcance e não só da prevenção, mas de uma intervenção precoce, né? Para aumentar a eficácia disso aí. Com certeza. Alguma pergunta para ele, mas é do fundo? Cara, não, eu tô feliz da gente ter a oportunidade de falar sobre isso, de ter a oportunidade de disseminar esse tipo de informação. Sim. Porque eu sei que você que está assistindo está se beneficiando desse tipo de informação, ou seja, isso é benefício real, informação real, educação de fato, tá? E também, depois daqui, a gente tem coisa para conversar. Né? Não é DR. Esses caras vão ter DR de novo aqui, não? Você aqui é um grande irmão e é interessante que toda vez que a gente conversa, eu admiro mais ele. Eu conheço esse cara nem sei quantos anos mais e a gente acaba descobrindo mais coisas. Isso aí é muito bom. E maravilha, é isso aí. Olha, eu teria muito mais perguntas para fazer. Depois a gente pode sentar para conversar sobre esse fluxo digital aí. Eu acho que agora não, porque o tempo vai restringir um pouco. Senão o episódio vai ficar muito longo, mas a gente pode fazer depois. Já fica um pré-convite aqui, né, Adolfo? Para a gente continuar já tá esse papo. aceito. Já vai ter parte 2. E eu queria que você aproveitasse, a gente está aqui no Abrindo o Jogo, tá? Então eu quero que agora você realmente abra o jogo. Pode falar o que você quiser, para quem você quiser, para que as pessoas que estão lhe assistindo aqui façam de conta que o Brasil todo vai lhe ver, vai lhe ouvir agora nesse momento e que mensagem que você quer dar para a população, né? Que você acha que seria crucial nesse momento. Olha, eu quero falar diretamente, acho que para os pediatras, né? Vocês, pediatras, vocês são a linha de frente de tudo isso, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho parceiros pediatras aqui, odontopediatras fantásticos. Então, eu acho que todo profissional de saúde, que é o primeiro contato de uma mãe com um bebê, ele tem que ter a noção
de que o que ele falar ali vai ter um peso muito grande para a mãe. Então, não negligencie qualquer queixa da sua paciente, da mãe do seu paciente. Se ela acha que pode haver alguma coisa, não diga que é normal, diga que você vai pedir para que alguém que seja daquela área avalie. Então, isso muda muita coisa. A gente consegue ajudar muito mais gente dessa forma, né? Graças a Deus, Salvador é um polo assim, fantástico nessa relação, né, entre profissionais. Mas a gente ainda tem alguns profissionais mais antigos que não se atualizam, né? Então, minha mensagem é para os pediatras que são linha de frente aí, sabe? Se o bebê apresenta alguma coisa estranha, um torcicolo, um possível amassadinho na cabeça, não espere acontecer algo pior. Peça para que seja avaliado por um osteopata, peça para que veja se há algum problema. Espero que não, mas pelo menos já avalia e tira essa dúvida e segue o jogo. Pô, perfeito, cara. Né? Muito bom. Muito é isso bom. aí. Eu vou primeiro lhe agradecer demais aqui, né? Eu que agradeço. Obrigado. O convite de vocês é lei. Pode ter certeza. Agradecer a Adolfo por ter me apresentado essa fera aí e dizer que eu vou comprar essa briga dessa divulgação disso daí. A gente vai bater um papo a mais sobre isso aí, porque eu acho que isso é fundamental, tá? E aproveita você que está assistindo, claro, curte, mas aqui agora, muito além do que aquela brincadeirinha, curta, compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam entender um pouco mais desse tema. Mulheres grávidas, mães de crianças recém-nascidas, profissionais da saúde que atuem com mães, com crianças ou com outras pessoas que possam ajudar a esclarecer, tá bom? Galera da odontopediatria, galera da pediatria, fiquem ligadíssimos aí e ajudem a disseminar, porque esse é um tipo de informação crucial para o bem-estar dessas crianças do futuro. Essas crianças do futuro vão lhe agradecer pela ação do presente de hoje, tá bom? Então, eu encerro aqui hoje com esse agradecimento especial, tá? Adolfão, mais alguma coisa? Não. Só vou confirmar o que você falou. Não perca a oportunidade de ajudar alguém divulgando essas informações. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você acredite que de fato vai poder se beneficiar com ele. Obrigado aí, Youssef, mais uma vez. Obrigado. Valeu, grande Adolfo. Anderson. Obrigado, pela oportunidade de a gente estar aqui junto e vamos continuar, vamos para frente. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. E aí, curta e compartilha. É isso aí. E se inscreva no canal. Pô, eu tenho que falar. Se inscreva no canal.